Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. O assunto dessa segunda-feira poderia ser muito bem a distribuição dos times que saíram dos torneios pré-olímpicos terminados neste fim de semana, em que grupo caíram eles nos Jogos de Rio 2016. Só que nesta segunda-feira de manhã chegou a notícia que o Tim Duncan não vai mais disputar uma partida da NBA. Isso, obviamente, é um impacto muito grande. A gente está falando de um dos 10 maiores jogadores de todos os tempos. 5 títulos da NBA, 2 MVPs, 3 vezes MVP das finais, 15 presenças no All-Star Game, inúmeras escolhas para o primeiro time da NBA, para o primeiro time de defesa. Jogador consagradíssimo na história do basquete e agora vai encerrando a sua carreira. Tim Duncan representa muito para o Spurs, muito para a NBA. Chegou ao Spurs por acaso, porque o Spurs era um time que chegava aos playoffs sempre. Só que na temporada anterior à sua chegada, o David Robinson sofreu uma lesão grave. O Spurs, com isso, teve uma queda muito brusca de rendimento. Foi uma das piores campanhas aí da NBA. E o Spurs conseguiu, com sorte na loteria do draft, pegar a primeira escolha. Trouxe o Tim Duncan de Wake Forest. E a partir daí o impacto foi imediato. Ao lado do David Robinson, formaram as Torres Gêmeas, conquistaram títulos. Em 99 veio o primeiro título, depois 2003, 2005 e 2007. Depois que o David Robinson deixou as quadras, o Tim Duncan seguiu dominando cada vez mais os garrafões. Mesmo com a idade chegando, o Tim Duncan soube adaptar o jogo dele, soube evoluir em muitos fundamentos. O Tim Duncan sempre foi conhecido por fazer o feijão com arroz, nunca foi um jogador espetacular, sempre fazia o feijão com arroz. Não é à toa que um dos apelidos dele é The Big Fundamental, que é exatamente isso, né? Um jogador que faz o fundamental, executa os fundamentos do basquete básicos da melhor maneira possível. E com isso o Tim Duncan conseguiu envelhecer muito melhor que outros jogadores que foram estrelas nos anos 2000 e terminaram a carreira depois de seus 35 anos já num ritmo muito abaixo daquilo que produziram no seu auge. O Tim Duncan, mesmo na reta final da sua carreira, era fundamental. Se no ataque já não produzia tanto, era peça-chave na defesa do San Antonio Spurs. E com tudo que ele produziu dentro de quadra em todos esses anos, não dá para negar que o Tim Duncan é um dos maiores jogadores da história da liga. E eu tenho uma confissão para fazer. Eu nunca fui muito fã do Tim Duncan. Eu, Wagner Silva, nunca fui muito fã do Tim Duncan. O Tim Duncan não era um jogador espetacular em matéria de dar show, em matéria de fazer o espetáculo. A NBA, acredito que muita gente se apaixonou pela NBA pelo espetáculo, né? Pelo show de basquete. Em termos de competitividade também, obviamente, os maiores talentos do basquete mundial estão na NBA, mas a Euroliga tem muito talento, só que não tem o espetáculo da NBA, não tem enterradas, não tem jogadas sensacionais, show de habilidade, como tem a NBA. E o Tim Duncan é um jogador que faz feijão com arroz. Então, se você está procurando show, você não tem que olhar para o Tim Duncan, você não tem que olhar para o Spurs, você não tem que olhar para aquilo que o Greg Popovich prega, que é passar a bola até encontrar o melhor arremesso, uma eficiência acima do normal, mas sem fazer alarde. Spurs é um time que não faz alarde durante a temporada regular, vai ali calado sempre, chega nos playoffs, chega nas finais e faz o que tem que fazer para ser campeão. E o Tim Duncan, essa foi a tônica da carreira dele. Sempre fez aquilo que tinha que fazer para ser campeão, não mais do que isso. Eu, como torcedor, sou torcedor do Minnesota Timberwolves, sou fã do Kevin Garnett, então sempre tive nessa discussão de quem era melhor, se o Kevin Garnett ou o Tim Duncan. E, obviamente, eu não vou ficar aqui discutindo a sorte ou o azar que o Duncan teve de cair no San Antonio Spurs, ou o azar do Garnett que o Garnett teve de não ter times à altura do talento dele. Foi ter em 2004, mesmo assim o Sam Cassell se lesionou num jogo chave. O que eu posso dizer é que o que os dois fizeram dentro de quadra e o que os dois conquistaram dentro de quadra. O Tim Duncan nunca teve que sair do Spurs para ser campeão, sempre esteve nos playoffs com a franquia, sempre esteve brigando em finais de conferência, em finais da NBA, mesmo quando não foi campeão. O que aconteceu contra o Miami Heat do LeBron, mas Tim Duncan sempre teve
o Spurs nas alturas, enquanto o Garnett teve muitos altos e baixos em termos de resultados coletivos, então não dá para discutir. Outros jogadores, Karl Malone foi espetacular na sua posição de ala pivô, mas não conquistou um título, então acaba deixando a desejar nesse quesito. O Spurs ganhou 5 títulos, todos eles depois da saída do Tim Duncan. Então não dá para questionar em termos de importância para uma franquia, em termos de produtividade, em termos de eficiência, o que o Tim Duncan fez. O feijão com arroz, eu acredito que o melhor feijão com arroz da história do basquete é do Tim Duncan, não tem como negar. Em termos de produção, se vamos fazer uma combinação entre produção individual e coletiva, o Tim Duncan tem sim que ser considerado o maior power forward, o maior jogador na posição 4 de todos os tempos da NBA. Obviamente eu não sou o maior apreciador desse tipo de jogo, mas assim, eu vejo a NBA pelo show, obviamente, hoje em dia, não só como torcedor, mas vejo como analista. Me encanta muito mais ver o time do Spurs jogando de forma coletiva, a mágica que o Greg Popovich faz taticamente nesse time. Hoje em dia eu tenho olhos para enxergar isso, mas quando eu crescendo vendo o basquete, eu não tinha esses olhos, então eu não conseguia admirar o time do Spurs. Hoje em dia, sim, hoje em dia eu admiro, hoje em dia eu vejo o trabalho brilhante que eles fazem, trabalho brilhante que eles fazem não só na formação de um time competitivo, mas na formação de jogadores. O que o Kawhi Leonard se tornou, o que outros jogadores como Jonathan Simmons, que veio da D-League, e hoje o que ele consegue produzir dentro de quadra nos seus minutos, e outros jogadores, o Boris Diaw, que foi praticamente resgatado pelo Greg Popovich, que soube usar suas melhores características em prol do desempenho do time. Enfim, hoje o Spurs enche os meus olhos, porque são olhos de uma pessoa que analisa taticamente, analisa de uma maneira fria e sabe enxergar um basquete eficiente, um basquete produtivo. Então o Spurs é o símbolo coletivo desse basquete coletivo, e o Tim Duncan é o símbolo individual desse basquete coletivo na história do esporte. Então não tem como deixar de admirar o Tim Duncan, reconhecer o valor dele e agradecer ao Tim Duncan por tudo que ele fez ao longo da sua carreira. Um ícone, assim, o pessoal falou muito da despedida do Kobe Bryant fez turnê de despedida, foi um show midiático, enquanto o Tim Duncan se despede de uma maneira muito mais quieta, por um simples comunicado, sendo o Tim Duncan mais uma vez, né? Quieto, mas eficiente. E só que o meu agradecimento e a minha exaltação pelo talento do Tim Duncan, pela capacidade dele, não poderia ser quieta, não poderia ser sucinta, mas sim um agradecimento como ele merece, do tamanho que ele merece. Tim Duncan, parabéns por toda a sua carreira, por tudo que você fez pelo basquete, pelo San Antonio Spurs. Se o torcedor do Spurs hoje pode zoar os outros torcedores, pode tirar sarro, é porque você resolveu ser jogador de basquete e não outra coisa. Beleza, galera? Quero saber agora o que vocês acham do Tim Duncan, dessa aposentadoria dele, o impacto que essa aposentadoria vai ter no Spurs, e quero saber de vocês o que vocês acham do legado que o Tim Duncan vai deixar no basquete. Beleza, galera? Deixem seu joinha no vídeo, seu comentário, compartilhem o vídeo para a galera se juntar nessa discussão. Beleza? Aquele abraço.